Membro da Congregação Mariana expulso por discordar da mentalidade pós-conciliar. Carta enviada em 25 de outubro de 2007 de um consulente da cidade de Campos, no Rio de Janeiro, e de religião católica. Caro professor, salve Maria, peço-lhe a gentileza de publicar a carta em anexo. Como o senhor está a par, fui expulso da Congregação Mariana por discordar da nova mentalidade pós-conciliar, agora defendida por Dom Fernando Rifan e muitos dos seus padres. Um grande abraço, esperando revê-lo em breve para uma conferência em Campos. Campos, Rio de Janeiro, 12 de outubro de 2007. Aspas. Senhor, salvai-nos que perecemos. Fecha aspas. A última coisa que eu poderia pensar na minha vida seria de usar a tecla de um computador para defender a Santa Igreja Católica Apostólica Romana contra aqueles que outrora lutaram comigo e que defendiam os mesmos ideais, ou seja, a tradição viva e imorredora defendida por todos os católicos de 20 séculos de cristianismo. No decurso dos últimos anos, custou-me acreditar que estava diante daqueles mesmos sacerdotes e do próprio bispo colocados para defender, guardar e conservar a fidelidade à fé de todos os tempos. Qual foi a minha surpresa? Amigos até então tornaram-se inimigos ocultos, cujo propósito tornou-se perseguir aqueles que defendem as mesmas ideias que nós defendemos há tantos e tantos anos. Doravante, passaram a afirmar o contrário do que ensinavam com tanto empenho e coragem. A nova mentalidade modernista, difundida gota a gota, vai tornando paulatinamente, aspas, progressistas, aqueles que no passado resistiram ao progressismo católico. Tudo sem que ninguém se dê conta. Para comprovar, basta ler os últimos escritos ou escutar atentamente seus sermões e catecismos para sentir mais de perto a antítese das suas ideias. Hoje podemos perguntar: onde andam aqueles padres? O que os levaram a mudar tanto? Promessa de cargos? Honras? Estar com a maioria do mundo? Será que trocaram o sublime, o elevado, o sobrenatural por bens tão mesquinhos e passageiros? Ontem, Dom Navarro parecia que ia esmagar toda a resistência que era feita ao modernismo. Passou. Outro ocupou o seu lugar. Amanhã irá acontecer a mesma coisa com os referidos sacerdotes. Hoje, sofro aparentemente uma, aspas, derrota, ou quem sabe uma promoção. Deus o sabe. Como é público, o reverendíssimo padre Everardo Bom Robert, que sabe ler espanhol e que ocupa recentemente o cargo de diretor da Venerável Ordem Terceira do Carmo, cuja igreja outrora foi o refúgio dos católicos fiéis à doutrina de sempre, com seu poder arbitrário, expulsou-me da Congregação Mariana, a qual faço parte há 40 anos. Como todos sabem, sou secretário da referida associação há 30 anos. As razões objetivas da minha, aspa, expulsão, o douto sacerdote ainda não as me deu por escrito, violando o direito de defesa expresso no cânon 1507. O que se espera de uma pessoa de caráter, que não muda como mudam os ventos, que enumere por escrito as acusações que entende e que dê à parte contrária o direito de defesa, o chamado devido processo legal substancial acolhido pelo Código de Direito Canônico, com alegações vagas e desprovidas de fundamento de que minha maneira de pensar não está conforme a nova mentalidade da igreja atual, dispensou-me como se despede um cachorro. Procurei, com meus limitados conhecimentos, já que não leio nem falo francês, usando a doutrina da Santa Madre Igreja, a qual defendo desde minha infância e juventude, dissuadi-lo. Não bastaram as verdades do catecismo, da tradição da Igreja, dos papas, de todos os tempos para convencê-lo. Restou ao mesmo o silêncio dos acusadores sem razão. Na realidade, ele jamais poderia me expulsar,
de uma associação onde nunca, graças a Deus, disse ou cometi ato que desabonasse minha conduta. A congregação que eu faço parte é a congregação de Catedral de Campos. Nós fomos forçados a de lá sair com a chegada do progressismo em Campos. O padre daquela época nos acolheu bondosamente naquele local de refúgio, ou seja, Igreja do Carmo. De lá para cá, pensávamos que estávamos seguros, quando repentinamente caímos nas mãos daqueles que outrora diziam ser nossos amigos. Certo de ser compreendido por aqueles que lutam pela fé católica e que estão de boa vontade e contando com as orações de todos ao coração daquela que é nossa mãe. Muito prezado, salve Maria. Aconselho o que, mesmo oficialmente fora da congregação mariana, mantenha sempre as práticas da congregação e, principalmente, o seu espírito de combate aos inimigos da fé. Continue fiel a tudo o que aprendeu e peça a Nossa Senhora que mantenha viva em sua alma a fé e a piedade mariana. E reze por aqueles que o perseguem. Rezemos sempre também pela Igreja, hoje tão atacada. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.